São Marcos capítulo 10, versículo 46. Preste atenção nesse texto, meu querido. Preste atenção nesse texto. Olha só o que o Evangelho de Marcos fala no capítulo 10, versículo 46. Fala assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego e estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, falou. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam, para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando, disseram para ele. Lançando sua capa para o lado, de um salto ele pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Você que quer receber essa mensagem do Evangelho de Jesus essa noite, feche seus olhos, coloque a mão sobre seu coração. Pai querido, em nome de Jesus, um homem não tem capacidade, Pai, para tocar os corações de todas essas pessoas que aqui vieram. Mas o Senhor, de uma forma extraordinária, pode sim, doce e precioso Espírito, tocar essas vidas agora, em nome de Jesus, com a Tua palavra, mudando vidas, para que cada um de nós, quando sairmos deste local, saiamos daqui, Pai, convictos de que Tu és o Senhor, o Salvador, o Remidor, aquele que pode todas as coisas sobre nossa vida. Trabalha o nosso coração, aumenta a nossa fé, gera em nós uma confiança extraordinária, e nós possamos essa noite, meu Deus, meu Pai, nosso Deus, nosso Pai, sentir a Tua presença nesse lugar, como temos sentido em todo esse tempo, lá no retiro, nesse dia, na chegada aqui, é essa mesma alegria transbordante, Pai, que eu peço que o Senhor agora inunde os corações dos irmãos que aqui estão, em nome do Senhor Jesus, amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Você ajude o pastor, participe aqui da palavra, porque senão nós vamos, porque foi cansado o negócio esse fim de semana, né? Mas era assim, na antiguidade, Jericó era uma cidade lá da planície baixa, da região do Rio Jordão. Muitas vezes nós já lemos aqui, estudamos sobre as muralhas de Jericó, que foram derrubadas quando o povo invadiu. Ela foi a primeira cidade conquistada pelos israelitas, sob o comando de Josué, então sucessor de Moisés. Atualmente Jericó é um pequeno montículo lá, uma pequena cidade de 13 hectares chamada Tel El Sultan. E lá você vai encontrar muitos geólogos com uma colherinha na mão, cavocando assim, para descobrir o que encontra lá naqueles coisas. Vão tirando, primeiro eles tiram uma colherinha, depois eles põem numa caixinha, depois aquela caixinha num carrinho e levam embora, e vão catando tudo que é coisa para ver a história se confirmar. E muito daquilo que contam a respeito de Jesus, quando ele passou por Jericó, tem se confirmado nessas escavações. Uma das cenas mais lindas descritas na Bíblia, no Novo Testamento, é esta história do Bartimeu, o cego mendigo lá de Jericó. Jesus e os discípulos passavam por ali, passavam por Jericó, quando de repente houve um clamor, alguém desesperadamente gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você pode levantar a mão direita e pedir isso para ele também? Diga assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era o cego Bartimeu, o mendigo que tomara conhecimento do que estava acontecendo na cidade naquele dia. Bartimeu, filho de Timeu,
que significa filho da pobreza. Estava ali, enrolado em sua capa. Você sabe que para os hebreus era muito importante aquela capa. A capa representava o seu capital, a sua postura. E ele estava enrolado naquela capa de pobre ali. Eu quero tirar para nós desse texto pelo menos 3 lições, para que essa noite não passe em branco em hipótese alguma, e você não esqueça da noite da chegada do revisão, e você possa beber dessa palavra pelo menos 3 lições importantes que o Espírito Santo me deu nesse texto. Primeiro, esse cara chamado Bartimeu, cego, ele era cego fisicamente, sim, mas ele não era cego espiritualmente. Pastor, mas como você fala isso? Ora, ele estava sentado à beira do caminho e ele já tinha ouvido falar de Jesus, porque quando disseram para ele, ele perguntou: o que é essa barulheira, esse povo que está vindo? Porque onde Jesus ia, multidões de pessoas o acompanhavam. O que é esse tropel de gente, essa coisa toda? E eles falam para ele: é o Jesus de Nazaré, aquele que ressuscita os mortos, aquele que cura os coxos, aquele que perdoa os pecados. É esse Jesus que está passando por aí. E ele, como não era cego espiritualmente, gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começou a gritar, e eles diziam para ele: não pode gritar, que é isso? Fique calado. E ele rompeu com sua energia e falou: não, eu vou continuar gritando. Primeiramente, entenda isso, ele tinha uma deficiência física. A gente não sabe se essa deficiência física era do nascimento ou ele tinha adquirido uma doença. O fato é que ele não tinha uma visão física, mas ele tinha uma visão espiritual. Diga comigo: Bartimeu era cego, mas tinha uma visão espiritual. Ou seja, ele alimentava uma esperança. Quando você tem uma visão espiritual, você alimenta uma esperança de um dia resolver os seus problemas, de um dia resolver as suas dificuldades, de um dia ter uma oportunidade de encontrar alguém que lhe dê as respostas que você precisa para a sua vida. Jesus tem todas as respostas que eu e você precisamos para a nossa vida. Basta a gente entender Ele nos princípios, nos propósitos. Basta a gente se render a Ele, buscá-lo com intensidade, como esses irmãos fizeram agora no Revisão de Vida, esse fim de semana, como nós fizemos 20 e poucos anos atrás. E então Jesus começa a dar respostas para ele. Jesus deu uma resposta imediata para o Bartimeu. Ele falou: quem está chamando? Quem eu estou escutando alguém chamar? Quem está chamando? E eles disseram: não ligue, é um cego que está enrolado numa capa na beira do caminho, está sentado na beira do caminho. Então o cego tinha vontade de ser curado e, acima de tudo, tinha uma esperança, porque aquela pessoa que tem visão espiritual, que entende que o mundo espiritual é maior que o mundo natural, que as coisas aqui dessa terra, elas são passageiras, que nós todos somos peregrinos, que daqui a pouco nós vamos passar por aqui. Quem sabe alguns privilegiados como eu, vamos ficar 120 anos aqui na terra, mas outros vão ficar só 80 anos, azar deles. Então, acontece que nós peregrinos vamos passar alguns anos. E que diferença faz se ficar 20 anos a mais ou 20 anos a menos? Para quem vai viver uma eternidade depois, como fala a Bíblia. Para quem vai viver uma eternidade depois, com quem? Você é que decide com quem. Esse moço tinha uma visão espiritual. Ele fala: não, peraí, eu sei que tem alguém que pode me curar, porque eu estou ouvindo falar. Assim como você viu aqui os testemunhos essa noite, as pessoas antes não conheciam Jesus de fato,
até sabiam que ele existia, tinham ouvido falar na infância, tinham ouvido falar na adolescência, tinham ouvido falar que há um Deus todo-poderoso que pode fazer obras extraordinárias nas suas vidas, mas eles não estavam convictos disso, até que de repente, nesse fim de semana, ficaram impactados com esse encontro tremendo que tiveram, e lá foram curados, sarados, ressuscitados, tiveram seus corações cheios do verdadeiro maná, do verdadeiro alimento, que é o alimento espiritual da presença do Espírito Santo. Jesus, o precioso Espírito Santo, tocou essas pessoas que vieram aqui, mas tocou todos os outros também que não puderam ter oportunidade de tocar, de testemunhar verbalmente aqui. Muitos vão ser, gerações agora mudarão suas vidas por causa desses que foram por revisão. Às vezes eu fico olhando e falo, que tremendo isso. Eternidades foram mudadas nesse tempo. Pessoas sensibilizadas pelo conhecimento espiritual, como Bartimeu tinha, começaram a entender. Porque existem muitas pessoas nesse mundo, irmãos queridos, que são mendigos como aquele cara, espiritualmente falando. Eles enxergam com seus olhos, mas são mendigos espirituais. Eles não têm esperança em sua vida, eles não têm sonhos, eles não têm rumo, eles não têm destino, eles não têm propósito. Como o pastor Gustavo falou aqui, muitas vezes não sabem nem por que existem, entende, Orlando? Não sabem nem por que existem. Será que eu devia ter nascido nessa época, ou nascido noutra época? Então, quando Jesus te traz para um lugar como esse que Ele te trouxe essa noite, Ele quer convidar você a entender esse princípio espiritual. Ele é a resposta para todas as suas perguntas, e como resposta para as suas perguntas, Ele começa a dar um novo sentido para a vida daqueles que nele creem. Não é mais aquela coisa fútil, aquela coisa que tem preço mas não tem valor, que é comprar um carro novo, não é aquela coisa que tem preço, que é o sonho único de comprar uma fazenda, de comprar um barco, de comprar mais um apartamento. Não é disso que eu estou falando. Isso aí é volúvel, isso aí é fútil, isso aí acaba logo, isso aí é findável, é finito. Eu estou falando de uma coisa infinita. Eu estou falando de uma situação tremenda em que Jesus toma conta das pessoas e Ele diz: vem para mim, filho amado, e eu vou te dar as respostas que você precisa. Eu vou solucionar os teus problemas de relacionamento. Eu vou dar paz, a paz que transcende todo o entendimento. Não aquela paz que é baratinha, que você consegue quando você ganha, quem sabe, na Mega Sena, durante 2 ou 3 meses, mas que depois aquilo se transforma numa tragédia. Quantos você já viu falar nisso? Quantos? Que sentido tem? Que sentido tem? Então eu estou falando de, conhecem desses cegos espirituais que têm escamas. Tem a escama da religiosidade colocada na sua cabeça, tem a escama da história, da tradição. Não, eu sou dessa tradição e eu não posso. Eu sei, eu fui lá conversar com meu pai e minha mãe lá em Cascavel, mas como filho, você agora vai ser pastor evangélico? O que é que você está fazendo, homem? Eu falei, não, agora eu descobri o verdadeiro Deus, eu descobri o verdadeiro Jesus, aquele que salva, aquele que cura, pai, aquele que não fica atrás de religião. Então eu prego Jesus, eu não prego religião. Então eu estou falando para você de Jesus, eu não estou falando de religião. E eu não quero falar de religião, porque religião mata, religião escraviza, religião não transmite esse amor que nós estamos fazendo aqui dentro. Religião, ela não cura, religião não sara. Quem cura e quem sara é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, amém? Aplauda o Senhor Jesus. Os cegos espirituais conhecem Deus de ouvir falar, não conhecem Deus de comer com Ele na mesa. Os cegos espirituais nunca reconhecem Deus, ou nunca reconheceram Deus em suas vidas. Não conseguem lembrar de manhã, quando eu levanto, falo: há um Deus criador dos céus e da terra, que está fazendo o meu coração aqui fazer bam, 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 bam. Tremendo o que Deus faz. Esses dias eu fui lá fazer o exame, já contei aqui, e fiquei olhando aquela máquina lá no computador. O médico passava aqui aquele aparelhinho assim, e o coração ia dum, dum, dum.
dia inteiro, noite inteira, dia inteiro. Só Deus para fazer uma coisa dessa. E daí olhar lá na China, 1 bilhão e tantos milhões de pessoas. Lá na Índia, 1 bilhão e tantos. Olhar no planeta Terra, 7 bilhões de pessoas. Todos diferentes, ninguém igual. Ninguém igual, por quê? Porque Jesus te fez exclusivo. Olha para mim aqui, você que veio essa noite aqui pela primeira vez. Jesus te fez exclusivo. Ele ama você exatamente como você é. Ele não está olhando para a tua vida. Ele não quer saber se até agora você foi pecador, não foi pecador. Ele quer mais é que você deixe cair as escamas dos seus olhos e que você tenha essa visão espiritual de um Deus valoroso, de um Deus poderoso, de um Deus que cura, de um Deus que sara, de um Deus que transforma. É desse Deus que nós estamos falando nesse lugar, e eu quero que você aplauda bem forte Ele, porque é para Ele, é em adoração, é em louvor, é para Ele. Oh meu Deus! Pessoas hoje em dia aí na sociedade lutam por coisas, dinheiro, poder, fama, sexo, orgulho, soberba, coisas, lutam por coisas que tem preço, mas não tem valor, não tem valor real, porque quando você entra para dentro da tua câmara, que a gente chama, né, dentro do teu quarto, quando você entra dentro da tua casa, ali é que você vai encontrar as coisas de real valor, que é o verdadeiro amor, que é a verdadeira doação. Gastam seu tempo em busca de coisas perecíveis que se desfazem com o vento. Veem com os olhos físicos, mas não percebem que estão roubando seus familiares no tempo, no que tange ao tempo, no amor. Roubam e furtam a convivência, assassinam a esperança dos seus lares e como consequência destroem seus lares. Olha o que está acontecendo na sociedade. Onde está ficando a célula família? Vejam as cartilhas que estão sendo distribuídas para os nossos filhos. Olhe comigo para milhares de pessoas que estão vivendo vidas dissolutas, sem esperança, gastando seus dias, elegendo como seus deuses o dinheiro, o poder, a fama, o sexo. Mas essa noite Jesus quer falar com você nesse lugar. Essa noite Jesus quer falar com você nesse lugar. Eu posso ouvir um amém da igreja? Amém. Jesus quer mostrar para você que muitas vezes ver com os olhos físicos não é suficiente. É preciso ver com os olhos espirituais, assim como aquele cego viu. Ele via com os olhos espirituais e ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas dessas pessoas que foram para a revisão de vidas estavam de uma ou de outra maneira sendo arrastadas pelas correntezas? Alguém disse lá assim: eu sou uma pessoa muito conhecedor desse assunto de Bíblia, mas eu estava rodeando no mesmo lugar. E Jesus me devolveu o meu destino, Jesus me devolveu o meu propósito. Quantas pessoas estão vivendo, rodeando no mesmo lugar, sem sentido? Quem é mais feliz, irmãos? Quem dá ou quem recebe? Quem dá. Claro, quem dá é mais feliz. Por isso Jesus nos convida a dar a nossa vida a Ele, para que nós sejamos felizes. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele grito era um grito convicto, não era um grito qualquer. Jesus escutou: não, peraí, tem alguém com muita fé, tem alguém com esperança chamando. Bartimeu não seguiu o conselho das multidões. Bartimeu não se envergonhou. Preste atenção no que eu estou falando para você. Muitas vezes a gente vai num lugar, como a gente vai falar de Deus, a gente se envergonha, a gente se esconde, como eu fazia com a minha Bíblia. Colocava a Bíblia embaixo do paletó, do casaco de couro, e saía pelo meio da cidadezinha que eu morava, para não mostrar para ninguém. Até que um dia Deus me tocou e falou: o que você está fazendo, homem? Se você tem vergonha de mim, eu vou ter vergonha de você também. Eu falei: não faz isso comigo, Jesus. Faz isso comigo. Ele estava lá, não enxergava, não via nada, contra a resistência das pessoas. Ele aceitou Jesus como filho de Deus. E quando Jesus perguntou para ele: o que você quer? Ele falou: eu quero enxergar. Quem quer enxergar essa noite com olhos espirituais? Isso.
Amém. Deus vai honrar você em nome de Jesus. Diga mais uma vez comigo: Jesus, Filho de Davi, abre meus olhos espirituais. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. A segunda lição que eu tiro desse processo. A primeira lição, então, Bartimeu tinha visão espiritual. A segunda lição que eu tiro desse processo é que o mundo escraviza, Jesus liberta. Veja bem, no versículo 48, coloca para mim aí, faz favor, o versículo 48. Diz assim, ó: muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto. É assim. A religião manda nós ficar quieto, acomodado, porque tudo que o diabo quer é que nós fiquemos acomodados atrás da religião. A tradição manda nós ficar quieto. Não, eu vou ficar na minha tradição. Eu não gosto desse negócio de pular, esse negócio. Não. A tradição manda ficar quieto. Diziam para ele: fique quieto, você é bobo. Capaz que ele vai fazer você enxergar. Você é assim, você vai morrer assim. Quanta gente está pensando que nasceu assim, tem que viver assim sofrendo, tem que viver sem esperança, tem que viver sem aquele... Sabe aquele vazio que a gente tem dentro da gente? Eu, graças a Deus, não tenho mais. E tenho certeza que muitos desses que foram por revisão de vidas não têm mais. Se nós desse oportunidade para todos falarem, eles dizem: não, eu não tenho mais vazio, porque foi preenchido. Jesus guardou um lugar dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro da sua vida, para que Ele viesse habitar dentro de você e vivificar o teu espírito. Ele quer viver dentro de você. E por isso esse vazio, quando você tem esse vazio, você pode ter certeza, é Jesus clamando, dizendo: ó, eu estou aqui, aguardando você me convidar. Eu estou aqui. Assim o mundo diz para nós hoje. O mundo quer que você se cale. Muitos repreendiam ele, e o mundo queria que ele se calasse. O mundo quer que você sirva ao mundo sem reclamar. Agora, se você vai servir a Deus, então o mundo começa a te fazer chocota, começa a te fazer gozação. Começa: o que é? Vai virar crente, Admir? Vai virar crente? Mas você é um empresário bem-sucedido, vai virar crente? Porque eu descobri que tudo que eu tinha, os milhões que eu tinha, não preenchiam aquele vazio que eu tinha aqui dentro. Só Jesus pode preencher. Só Jesus. O mundo vai te chamar de fraco, o mundo vai te ridicularizar, o mundo vai te escravizar, o mundo vai te oferecer coisas perecíveis em troca imediatamente. O Satanás vai prevalecer em muitas situações para tentar desviar você. Mas Jesus não. Jesus viu que Bartimeu havia reconhecido nele o Filho de Davi, que é tudo que nós precisamos fazer: reconhecer em Jesus o Deus que morreu na cruz, que veio na terra, morreu na cruz, para pagar o meu e o teu pecado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu dos mortos, e virá, daqui a pouco, Ele virá, para buscar aqueles que nele creem, todos, os que já estão mortos e os que estão vivos. Eu gostaria muito, sempre falo aqui, que Ele viesse num dia que nós estamos num culto desse aqui, e levasse tudo nós. Vamos embora com Ele, vamos. Sabe, quem tem Jesus no coração não tem medo da morte. A morte, o medo da morte é a distância de Deus. Quem tem Jesus no coração não tem medo da morte. Jesus parou e disse para eles lá: ó, chamem-no. E chamaram o cego. Aí, sob a ordem de Deus, eles disseram: ânimo, levante-se, Ele o está chamando. Bartimeu olhou naquele dia para aquela sua situação, sem nenhuma vergonha de homens, sem medo de homens, superou os religiosos, os preconceituosos, olhou para a sua eternidade. Essa noite eu quero convidar você a olhar para a sua eternidade. Não quero que o seu olhar seja um olhar limitado àquela parede, ou a esse painel bonito, ou a essa igreja tão bem decorada pelos irmãos. Não, eu não quero que o seu olhar seja um olhar limitado. Olhe para a sua eternidade.
Olhe para a sua eternidade. O que é que você está fazendo hoje? O que é que você está semeando hoje para a sua eternidade? Jesus está convidando a você abrir os seus olhos espirituais, para que a sua eternidade seja com Ele, para que a sua eternidade seja ao lado dEle. Vem aqui na terça-feira à noite e você vai entender isso profundamente, de uma tragédia que você nunca ouviu falar igual, do Orlando e da Débora que aqui estão. E você vai ver o que Deus fez na vida dele, sozinho, falando com ele. O mundo quer que você o siga. Por quê? Porque o mundo vende ilusões, o mundo vende mentiras, o mundo vende frustrações, o mundo vende vingança, o mundo vende cobranças. Quantas vidas estão estragadas por promessas mentirosas por aí? Decepções, por traições, por adultério. Quantos pais sonhavam uma vida diferente para seus filhos e agora dariam até sua vida? Eu sou testemunha disso. Nessa cidade aqui me procuram constantemente. Pastor, o que é que o senhor quer? Quanto o senhor quer para tirar meu filho da droga? Mas quando estiveram no lugar em que alguém estava dizendo para ele: Jesus é a solução, ande no caminho de Jesus, para que seu filho fique com você, para que as gerações seguintes, como está prometido em Deuteronômio 5, capítulo 10, versículo 10, até 1000 gerações depois de você serão beneficiadas se você me amar. Quantas moças e rapazes rendem-se ao apelo desse mundo miserável e mentiroso que adentra em nossos lares através de uma televisão pornográfica. Quanta gente rouba nossos filhos de dentro da nossa casa através de uma internet permissiva. Quantos pais estão aí recebendo de volta suas filhas grávidas nas suas casas? Mas Bartimeu era cego, mas tinha olhos espirituais muito abertos. Ele entendeu que era chegada a sua vez. Ele entendeu que naquele dia era a sua chance. Ele entendeu que ele poderia sair daquela vida miserável. Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça, hein, Bartimeu? O clamor de Bartimeu provavelmente foi a decisão mais importante que ele tomou na vida dele. Eu estou preocupado se vão achar que eu estou gritando ou não. Eu estou preocupado se vão achar que eu estou pulando ou não. Se eu estou indo todo dia. Eu vou sair dessa coisa que eu só tenho que ir no domingo. Eu vou me virar, eu vou me transformar. Eu vou seguir o caminho de Jesus. Eu não vou seguir homens, eu não vou seguir pastor, eu não vou seguir líder, eu não vou seguir ninguém. Eu vou seguir a Jesus. Você vai seguir a Jesus. Diga comigo: eu quero a Jesus. Diga comigo: eu quero a Jesus. Diga mais uma vez: eu quero a Jesus. Faz melhor isso, igreja. Diga: eu quero a Jesus. Eu quero a Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Vá, disse Jesus, a tua fé te curou. E a terceira lição que eu tiro desse texto é que ele estava sentado à beira do caminho. E com Jesus a sua vida vai mudar completamente. Quem sabe você está sentado à beira do caminho. Quem sabe você é cristão, mas está sentado à beira do caminho. Quem sabe você já, uma ocasião, teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus, mas sentou à beira do caminho, se enrolou na sua capa, e aí ficou enroladinho na sua capa, sentadinho. Deixa que os outros. Só que você não sabe o dia da manhã, nem eu sei. E com Jesus, a sua vida vai mudar completamente. A situação dele era crítica. Quantas pessoas, se pudessem falar aqui, diriam: pastor, me ajude, eu estou perdendo minha família. Pastor, me ajude, faz tantos anos que eu não falo com meu pai porque eu odeio ele. Pastor, me ajude, faz tantos anos que eu não vejo minha mãe, eu odeio ela, ela me machucou. Pastor, na minha infância eu fui machucado. Quantas pessoas teriam tantas coisas para pedir?
Eu quero convidar você a pedir para quem tem que pedir, porque o pastor não vai resolver teu problema, mas Jesus sim. Olha para o lado e diga para a pessoa que está do teu lado, diga: Jesus é a resposta para todas as suas perguntas. Jesus é a resposta. Quando Bartimeu, de um salto, pega a capa dele, ou seja, diz: eu vou deixar tudo isso aqui para trás. Eu vou deixar para trás os meus costumes, eu vou deixar para trás a minha tradição, eu vou deixar para trás a minha religião, eu vou deixar para trás a crítica das pessoas. Foi assim que Bartimeu jogou a capa para lá. Deixa para lá. Quem sabe você está aí pensando, como seria bom se eu também pudesse ter essa alegria desse povo que chegou aí. Talvez você nunca tenha tido a oportunidade de abandonar a sua capa. E essa noite Jesus quer que você abandone a sua capa. Essa noite Jesus quer que você abandone a sua capa. Fique de pé, por favor. Jesus está nesse lugar. É aqui nesse lugar. Baixa a luz para mim lá. É nesse lugar que você vai poder ter um encontro com Jesus. E era exatamente numa hora dessa da noite que Jesus explicou no Evangelho de João a um homem da lei, muito letrado, que foi visitá-lo à noite. E esse homem falou para Jesus: escute, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? E ele disse para o Nicodemos: Nicodemos, necessário te é nascer de novo da água e do Espírito. Falar em água, no mês que vem nós vamos ter batizado aqui na igreja. Jesus disse: você precisa nascer de novo. E daí o Nicodemos falou: mas o senhor está querendo dizer que eu vou entrar dentro da minha mãe de novamente? Como é que eu vou nascer de novo? Ele falou: não, você tem um espírito. E aí Jesus explica para ele o que eu queria explicar para você que veio essa noite aqui. Você tem um espírito, você é corpo, alma e espírito. E o seu espírito precisa ser vivificado para que sua alma seja curada e seu corpo seja beneficiado. O seu espírito precisa nascer de novo para que você possa, com o espírito vivificado, receber o encher do Espírito Santo dentro de você. Jesus disse para Nicodemos: você precisa nascer de novo, Nicodemos. Porque então quando você nascer de novo, você vai sair da condição de criatura. Você entende por que na igreja evangélica nós não batizamos a criança como o Emanuel do Orlando e da Débora? Não, nós não batizamos. Nós consagramos no altar. Mas quando a pessoa tem cabeça, mente, idade suficiente para entender, então ela decide que ela quer que Jesus vá morar dentro dela. E essa noite eu sinto no meu coração que tem muitas pessoas aqui que querem montar uma aliança com Deus. Porque quando viram aquele versículo da aliança de Moisés, já ficaram pensando: puxa, se eu montasse uma aliança com Deus, será que Deus não me tirava dessa minha tragédia, dessa minha situação difícil? Tem muitas pessoas que querem sair da condição de criatura e querem dizer: Abba, Pai, eu quero que o Senhor fale comigo. Tem muitas pessoas que têm esse vazio dentro de si. Tem esse vazio e por causa desse vazio não conseguem se sentir felizes, completamente cheias. Tem pessoas que já tiveram vivência com Deus e abandonaram o Evangelho e de repente estão sendo dilapidadas por Satanás e seus demônios. E essa noite Deus quer refazer alianças. Essa noite Deus quer fazer alianças e Deus quer refazer alianças. Nesse lugar, você tem a oportunidade de declarar Jesus como seu Senhor e Salvador. A Bíblia fala que se você declarar Jesus como seu Senhor e Salvador, então você terá salvação eterna. Percebe isso? Você terá salvação eterna. Pastor, mas como assim? Sim, é tão simples assim. É verdade, é muito simples. Você recebe Jesus no teu coração, declara isso publicamente, como está escrito na Bíblia. Jesus passa a habitar em você.
e você será salvo. Então quando eu morrer, eu vou para Jesus? Sim. Aí sim você vai para Jesus. Tem alguém nesse lugar essa noite que quer receber esse Jesus no seu coração? É só levantar a mão assim, aí onde você está. Lá...